Paz e a graça, né, com Parmelinha. Eu tinha já preparado meu tema até ontem. Aí quando fui revisar hoje pela manhã, eu costumo ter essa prática, né? Você faz, quando você vai revisar, muda tudo, né? Eu falei, meu Deus, vai ser esse mix do que eu já tinha feito com o que apareceu agora. Mas o nome do meu tema é Ouvir uma Pregação ou Mentor. Eu acredito que os dois andam em conjunto, uma pregação e um mentor. Há um mentor que dá a pregação e há um mentor superior, que é o nosso Deus. A gente precisa ter os ouvidos bem abertos para escutar a voz de Deus. E talvez a dúvida que todos nós temos, ou já tivemos um dia, é como escutar a voz de Deus. Porque a voz de Deus não é escutada como fisicamente escutar uma voz de um colega. Ela é escutada nos pequenos detalhes. E a gente só precisa ter essa pequena percepção, tá bom? E para iniciar, eu queria só trazer aqui à tona, eu acredito que tenha sido algo, acredito não, tenho certeza que tenha sido algo que todos nós vivemos desde muito cedo, que é a procura de alguém desde muito cedo, seja pelos nossos pais ou alguém que nos educou, e procurou passar as suas melhores experiências para nós e evitar as experiências negativas a partir daquilo que ele já viveu. Ou seja, nós tivemos um tutor que tentou nos ensinar aquilo que de melhor ele tinha e tentou evitar aquilo que de pior eles já passaram. Porém, quando nós atingimos a fase da adolescência e a fase adulta, nós colocamos tudo aquilo à prova. Normal. Porque a gente olha para nós mesmos e fala assim: não, eu acho que a coisa não é bem assim. Eu acho que a vida não é bem assim. Eu acho que o que eu escutei dos meus pais, do meu professor, algo do tipo, não é do jeito que eles estão me falando. Eu acho que tem uma outra visão para isso. E aí a gente pega e põe tudo aquilo à prova. E a partir de então vai ser gerado as nossas próprias experiências pessoais. E essa cadeia, ela é contínua, porque a gente vai passar tentar pelo menos passar essas experiências para os nossos lá na frente, para os nossos filhos, ou para alguém que nós tenhamos ali a oportunidade de liderar. Ou seja, eu quando trabalhei na Polishop fui 6 anos gestor, então a minha experiência, não só profissional como pessoal, eu tentei passar para aquelas pessoas. Assim como os meus pais procuraram da mesma forma passar essa experiência para mim. Quando eu ainda não sou pai, nem tenho filhos ainda, mas eu acredito que quando um casal tem o seu primeiro filho, há ali uma ajuda coletiva de N pessoas ao redor que vai ter aquele auxílio. Como deve cuidar da criança, como deve dar o banho, como deve preparar comida e tudo mais. Porém, quando chega o segundo filho, a pessoa já está bem preparada, já sabe mais ou menos o que fazer. E quando chega o terceiro, não sei se vai ter o quarto, hoje em dia é mais complicado, né? Então, essa experiência a pessoa já tem em prática e vai colocando com mais tranquilidade e com mais expertise, colocando nos outros filhos. E o que me traz essa mensagem aqui é o seguinte: e a vida espiritual? Qual a diferença da vida profissional, pessoal, conjugal? Basicamente nenhuma diferença quando é para pôr a prova. Eu acredito que o nosso mentor, que hoje na igreja a gente pode classificar como pastor, ele traz ali a pregação e através da pregação ele tenta compartilhar as suas experiências espirituais que deram e que não deram certo. E nós, como simples mortais, vamos pegar ali todo aquele conteúdo e fazer o que a gente fez lá atrás com o que aprendemos como profissionais
e como pessoal, vamos colocar em prática. Pelo menos é o que precisa ser feito. A gente precisa colocar e testar e falar assim, poxa, será o que as escrituras dizem está condizendo com o que esse homem, pastor, está pregando? Se sim, por que não colocar em prática? Por que não dar ouvidos a esse mentor? O mentor, que é o pastor, a gente vai colocar à prova nas escrituras, e se tiver correto, por que não colocar em prática nas nossas vidas? Qual a mudança que nós teremos a partir do momento que eu colocar tudo isso em prática? Consegue entender? Porque algo que a gente consegue entender da vida é que a vida, ela é uma constante escola. Todos os dias nos ensina algo. Porém, não faz sentido, ano após ano, eu ser reprovado nessa escola da vida. Eu continuar teclando e fazendo os mesmos erros que eu fiz no passado. Se algo não está correto na minha vida nos dias de hoje, emocionalmente falando, espiritualmente falando, intelectualmente falando, eu tenho que fazer algo diferente. Se eu não pus à prova, ainda que espiritualmente aprendi, por que não colocar isso à prova? Por que não testar? Por que não experimentar? Por que eu não posso ter ali a minha própria experiência? Essa questão aí que a Meirinha falou, eu ia trazer, Meirinha, para minha pregação. Eu não vou trazer, a Meirinha já acabou de falar, né? Nada quebrado, né? Nada fora do lugar. Virou um mantra, né? Mas é isso que acontece, porque a vida, independente de onde você esteja, independente de onde o que você faça, vai ter seus altos e baixos. Quando eu pedi até o Renatinho para colocar aqui no telão, porque eu achava muito incômodo colocar a Bíblia aqui, o Salmo 23. Se você ler bem o Salmo 23, ele é um dos salmos mais conhecidos ali por cristãos, católicos, de modo geral. Mas esse salmo, ele retrata de forma muito clara o que é uma vida de altos e baixos. Porém, ele também relata o que é uma vida de oração, o que é uma vida de constância próximo de Deus, e que é uma vida ali de proximidade do Salvador, do Criador. Deu certo, Renatinho? Se não der, eu pego aqui na Bíblia, Renato. Beleza, não, sem problema. E aí, o que acontece? Porque vai ter um momento das nossas vidas que, independente se eu estiver perto de Deus, em oração, em constante relacionamento com Deus ou não, altos e baixos vão acontecer. Agora a questão é, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou me deparar? Como é que eu vou, obrigado, Renatinho, como é que eu vou fazer para que aquela situação adversa possa ser contornada? Vamos lá, por exemplo, Salmo 23, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí não. É o Salmo, é o 23, Renatinho. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Pronto. Tá aí. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz às águas tranquilas. Esse aí é o lado bom da vida. Essa aí é a boa experiência que eu vou ter com Deus. Essa aí é a boa resposta que eu vou ter quando eu estiver na presença do Senhor. Porém, na próxima parte diz: restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí vem mesmo, olha aí o baixo. Olha a fase do orador, do rei Davi. Aí a gente vê como o rei Davi, olha a parte negativa da vida chegando, e ele diz: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, a privação dos momentos de dificuldades, elas não vão acontecer só pelo fato de você ter uma vida espiritual, uma vida de oração. Não, vão chegar, só que ele tem uma confiança em quem? Em Deus. Tem uma confiança que vai além do racional, vai uma confiança que vai ali para o extraordinário,
por espiritual, por aquele que vai te salvar, independente da situação da vida que você estiver passando. E a gente precisa ter essa confiança. Eu estava conversando essa semana, sexta-feira, com a gente sobre isso. A vida de oração não é eu ter medo, porque o medo vai fazer, não é deixar de ter medo, porque o medo faz parte da vida do ser humano. É eu ter a confiança além do medo em Deus. Os momentos adversos acontecerão na minha vida, mas tem coisas que estão fora do meu controle. Você vai ter situação que você vai pegar as escrituras e você vai ver que o povo de Deus está cercado por exércitos inimigos. O medo há no coração daquelas pessoas, mas há alguém ali que está confiando em Deus e que a resposta adversa àquela situação vai acontecer. E é isso que a gente precisa ter do nosso coração. Só que o coração cheio de confiança só vem a partir da oração. Em 8 anos de ISFD, eu aprendi uma coisa com essa experiência, e eu acho que eu venho falando isso nas minhas últimas 5 pregações. E eu vou, se preciso for, ser repetitivo, para que a compreensão da igreja contenha. A unidade é a maior oração que a gente possa levar para Deus. A força de uma igreja orante em união, ela ultrapassa qualquer oração que a gente possa fazer nas nossas casas. A igreja primitiva, lá em Atos 2, fala, eu até anotei aqui, todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, louvavam a Deus e tinham simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando todos os dias, os que iam sendo salvos. Esse poder da unidade é algo que a gente ainda não conseguiu, em grande parte, ter essa compreensão. Não estou falando de todos, estou falando da grande maioria, da igreja. Eu não estou falando de nós, eu estou falando a nível mundial, sei lá, o nível aqui do nosso estado, o nível da nossa nação. Porque muitas vezes o culto parece ser aquela coisa, poxa, parece que não aconteceu nada demais no culto, parece que foi uma conversa, parece que foi um bate-papo, parece que foi ali algo, sei lá, tão nada a ver. Mas aquilo ali tem um poder tão grande espiritualmente falando, a nossa união, ela tem um poder tão grande espiritualmente falando, que vai repercutir na sua vida no dia de amanhã, a partir do momento que você pôr o pé fora da igreja. E eu acho que essa tem sido ainda a nossa maior resistência. Mas por que eu sei disso? Porque eu pus à prova. O pastor, desde que eu entrei na igreja, desde que eu me conheço, sei lá, que eu estou aqui frequentando a ISFD, que a mensagem é basicamente do pastor a mesma. Unidade, cobrança por presença nos cultos, cobrança por presença na vigília, cobrança por presença nos encontros. E aquilo ali para mim muitas vezes foi relutante. Muitas vezes aquilo ali para mim foi relutante, até que teve um momento que eu tive que pôr à prova. E ao pôr à prova, eu me deparei que, poxa, realmente tudo isso que o meu pastor me ensinou, o meu tutor me ensinou, faz sentido. Porque uma coisa é eu não conseguir ir na igreja 1 ou 2 vezes no mês. Faz parte. A igreja primitiva se reunia todos os dias, a gente só é cobrado 3 vezes na semana. Mas outra coisa é eu só vir para a igreja 1 ou 2 vezes no mês. Eu acho que a partir do momento que nós, como igreja, compreendermos o poder que isso traz sobre as nossas vidas, sobre a presença e a constância semanalmente nas orações, na reunião, a gente vai conseguir enxergar o que ainda não estamos conseguindo perceber. Eu faltei o encontro passado, eu tive assim adoecido, cara, aquilo ali para mim, espiritualmente falando, teve um impacto tão negativo que eu passei a semana todinha mal. Aí eu comecei a compreender, cara, por isso que o pastor não falta os compromissos da igreja, por isso que ele fala pra gente não faltar. Foi a pior semana que eu tive no ano, não em questões de doenças e outro mais, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando. Eu falei, Senhor, nem que eu vá doente para a igreja eu vou agora, porque eu não quero sentir isso novamente. Negativamente falando, é muito forte.
Eu mandei a mensagem pro pastor falando: pastor, não tô muito bem e tal, não vou conseguir. E ele respondeu: ok. Mas aquele prejuízo espiritual para mim foi muito forte. Eu falei assim: poxa, eu tenho que compartilhar isso para a igreja. Eu tenho que compartilhar essa experiência que eu tive. A experiência de estar todos os dias em todos os compromissos e a experiência de ter faltado um. Porque eu vejo o poder transformador de Deus na minha vida agindo enquanto eu estou aqui na constância. É algo que muitas vezes soa sobrenatural, acontecendo na minha família, acontecendo no meu trabalho. Quando o meu gestor ele olha para mim e fala com a equipe, ele diz assim: cara, os teus números são totalmente extraordinários em questão de resultado. Cara, eu acredito que tu seja hoje o número 1 do Brasil em questão de resultado naquilo que tu está empregando. Eu falei assim: o que é que eu estou fazendo demais? Consegue entender? Eu não faço nada além do que é me posto para fazer, mas o extraordinário que faz é Deus. Consegue entender? E isso só um pequeno pedaço. Eu estava conversando com a Giane e falei assim: amor, uma das coisas que eu aprendi com a experiência que eu tive dentro da igreja e com os meus pais é a gente ter uma educação financeira. É necessário se ter uma educação financeira. Ganhando pouco, ganhando muito, você tem que ter um fundo de reserva. Mas eu fui olhar para a minha conta, eu falei assim: não faz sentido. O dinheiro que eu tenho na minha poupança, que eu ganho, não bate. É como se eu pegasse praticamente 70%, 80% do meu salário e guardasse. Não bate. Não faz sentido. Agora, se você for pregar para as pessoas lá fora que você tem que devolver o dízimo, para eles é prejuízo. Como é que pode? Eu dou o dízimo, eu devolvo o dízimo e Deus faz prosperar e multiplicar aquilo que eu tenho. Consegue entender? Então tem coisas que parece que quando a gente fala de forma financeira é mais fácil de entender. Mas quando a gente fala de forma espiritual, parece que não entra na cabeça. Deus não quer só cuidar das suas finanças. Deus não quer só cuidar das minhas metas batidas lá na empresa. Deus quer cuidar de tudo de um modo geral. E essa percepção a gente só vai conseguir ter quando a gente realmente ser igreja. Cada um de nós precisa não só vir à igreja, a gente precisa ser a igreja de Cristo. Ser o exemplo que aquele nosso líder, que é Jesus, e aquele nosso tutor, pastor Orlando, coloca nas pregações. Vir à igreja, frequência, sequência e aquilo tudo mais que você precisa será acrescentado. Apenas acredite, apenas experimente, apenas põe à prova. Muito obrigado. E a próxima